A paz do Senhor a todos. Hoje é sábado e eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou em meu coração. Agora pela manhã eu me retirei um pouco para orar, colocar minha vida diante de Deus, porque afinal de contas no ano novo judaico fazem súplicas, intercessões, se arrependem, né? Nós não somos perfeitos, estamos buscando sempre a face do Senhor para não cometer mais erros. Mas no meio da oração, algo começou a acontecer. Eu comecei a orar intercedendo pela presidência da República, por este país em geral, pela população deste país. E o que aconteceu? No meio da oração, comecei a orar e começou a vir revelação a respeito de como orar. E eu gostaria de compartilhar com você aqui como isso aconteceu e como eu comecei a orar e as revelações que o Senhor deu. Primeira coisa que aconteceu, o Senhor começou a mostrar que existe um cativeiro sobre esta nação. Um cativeiro que se estabeleceu na mente das pessoas. E este cativeiro ele é muito sutil. Se você olhar para cá ou para lá, você não vai percebê-lo. Mas você vai percebê-lo olhando para a ideologia que essas pessoas possuem. É um cativeiro sutil, estabelecido pelas trevas. E esse cativeiro foi colocado através de força de sacrifício, ou seja, de pessoas mancomunadas com as trevas, que sacrificam de dia e de noite as suas próprias vidas até certo ponto, mas muito derramamento de sangue para trazer as trevas espirituais para esta dimensão terrena. Eu quero que você saiba que a terra foi criada e foi dada ao homem. Nós temos um corpo de carne, por isso somos os proprietários legítimos desta terra. Os espíritos não possuem corpo físico. Então, quando eles vêm a este mundo, eles estão ilegais. Mas existe um princípio que eles se exploram muito bem. A palavra de Deus diz, seja feito na terra como no céu. É um princípio espiritual. O Senhor ele está dizendo que ele quer viver a vida conosco, que ele quer estabelecer o seu governo também aqui. E o seu governo é de paz, o seu jugo é leve, o seu fardo é suave. Explorando esse princípio, os espíritos malignos, os tronos da maldade que habitam nas regiões celestiais, eles usam pessoas para sacrificarem e construírem uma legalidade para que eles possam se manifestar neste mundo físico, nesta dimensão terrena. Da mesma forma que quando eu e você oramos a Deus, a oração do Pai Nosso, seja feito na terra como é feita no céu, isso constrói uma legalidade, gera uma legalidade para que Deus nos visite, envie os teus anjos. Da mesma forma, o mundo espiritual maligno, os servos de Satanás, através de sacrifícios de sangue, de encantamentos, constrói cativeiros na mente, trazendo forças espirituais que vão projetar poderes sobre as mentes. Esses poderes se manifestam através de incredulidade, através de ceticismo, através do humanismo, através de tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E neste domingo é muito importante que você saiba disso, porque da mesma forma que nós legitimamos a manifestação do reino de Deus, pedindo que Deus se manifeste, da mesma forma as trevas legitimam através de encantamento e de feitiçaria, de sacrifícios. Era assim que eles invocavam seus deuses. E o que acontece? Quando isso é legitimado e uma vez estabelecido, é muito difícil de ser removido. Para essas eleições em específico, eu gostaria que você tomasse consciência de todas as leis que estão sendo construídas que legitimam o pecado, que legitimam o erro, legitimam tudo aquilo que Deus diz para não fazer. Essas leis assim o fazem. Uma amostra disso é, você sabe, o STF ali que torce a legislação para lá e para cá a seu bel prazer. Se você não sabe, eles estão seguindo uma máxima de um grande satanista chamado a Besta, a Lester Crowley, que tinha uma máxima que dizia assim, faça o que você quiser e essa será a lei. Está entendendo? Então a vontade da pessoa se torna lei. Eles não estão fazendo isso por mero fazer, não, por
por intriguinha, não, eles estão seguindo uma cartilha dos senhores do mundo que querem estabelecer o seu governo, o império das trevas neste mundo, trazendo Satanás a este mundo, manifestando a maior treva, as maiores trevas, a maior destruição de almas que acontecerá. Mas você neste domingo tem a oportunidade de manifestar o reino de Deus. Todo aquele que busca o reino de Deus, que manifestam a sua palavra, que seguem os seus princípios, tem a sua lei escrita no seu coração, é um manifestador do reino de Deus em potencial. Eu e você somos esses, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, pelo qual o reino de Deus se manifesta. E isso acontece através de legitimidade, ou seja, você através do seu voto consciente, você legitima, quer seja as trevas, quer seja a luz. E isso não é questão de colocar religiosidade no meio para englobar mais pessoas, não. Isso é fato. Isso acontece assim, acreditando você ou não. O fato de você não acreditar não vai impedir que o diabo destrua a sua família. Pelo contrário, a maior mentira que ele construiu foi de que ele não existe. Uma das 3 maiores mentiras e enganos desse último tempo. Mas não vamos entrar neste fato aqui agora. Eu quero que você entenda a suma importância que existe para este domingo. Um avivamento nasceu neste país. Um movimento de avivamento e de restauração aos valores e princípios das Escrituras, dos princípios bíblicos, onde escreve-se a lei no coração e aonde tem somente Deus como Deus. Somente Deus é o Senhor. Mas esse senhorio não é pesado, não é danoso. Pelo contrário, o senhorio de Deus é benéfico. Alivia a alma, sara a alma e gera uma alegria que excede o entendimento. Então eu gostaria de compartilhar essa palavra, porque muitas vendas mágicas foram construídas através de muitos anos, onde as trevas operou neste país com liberdade. Agora elas estão sendo confrontadas. E cabe a mim e a você escolher de que lado nós estamos. Isso não tem a ver com lado A ou lado B, não. Nós estamos do lado da vida, do lado da luz. Entendeu? E isso tem a ver com a perca da sua alma, com a salvação da sua alma. Você tem que escolher, escolha conscientemente. E eu não estou dizendo o que você vai escolher ou não, eu estou dizendo que há um conflito no mundo espiritual, onde o ser humano como posseiro desta terra, como aquele que está sob o domínio dessa terra, porque foi dada a ele legítimo, ele pode trazer o reino de Deus ou ele pode trazer o império das trevas, mediante aquilo que ele aprova e estabelece como autoridade. Se você estabelece como autoridade alguém que tem uma ideologia, que é uma ideologia de morte, que é uma ideologia que divide as pessoas em classe, de cor de pele, que é uma ideologia racista, que é uma ideologia que desarma a população. Não que eu sou favorável a matar as pessoas de forma alguma. Jesus nunca ensinou isso. Jesus ensinou a dar a outra face, muito embora pastores estão apregoando que tem que ter uma arma para a legítima defesa. O exemplo da igreja na história dos séculos nunca foi pegar em arma para resistir na carne. Quando Pedro pegou em arma, Jesus falou assim que não era para fazer isso. E disse que pegariam em armas em tempos, mas ele não disse que essa era a sua vontade. Jesus ele destruiu Satanás na cruz, permitindo que Satanás o cravasse na cruz. Não foi lá esbofeteando o Império Romano ou levantando um rebuliço contra em rebelião, não. Pelo contrário, há um princípio espiritual nisso. E se você entender isso, você vai ser vitorioso, que a não resistência ao mal, ela destrói o mal, consome o mal. Já a resistência ao mal, mal não resiste ao mal, porque aumenta o mal. E é isso que você precisa entender. Sangue derramado, quer seja inocentemente ou por legítima defesa, é sangue derramado. E o mal vai se alimentar disso. Tá entendendo? Tudo que o inimigo se alimenta é de sangue. E ele quer o sangue das almas dessa nação. Meu querido, fique com essa palavra. Eu compartilhei aqui essas revelações
E eu estava falando a respeito de cativeiro estabelecido na mente das pessoas. Isso é ao longo dos anos. Esse cativeiro se manifesta através de comunismo, fascismo, totalitarismo, se manifesta através de... qual que é a palavra? Intolerância, não somente intolerância religiosa, intolerância com as classes, intolerância com cor de pele, intolerância com tudo. O maligno está usando todas as suas armas nesses últimos dias, porque ele precisa ser estabelecido. Ele está sendo removido dos lugares celestiais, dos lugares espirituais, e ele quer se estabelecer na terra, mas ele precisa ter legitimidade. E quem concede legitimidade a que o inimigo se estabeleça é o ser humano. Então entenda o princípio, vote consciente e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.